A gente conversa aqui no estúdio com o Dr. Alfredo Guaris, ele que é especialista em segurança hospitalar. Alfredo, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente viu aí, né? Não é só esse caso, teve o caso da sopa também, foi uma idosa também. Até então, a gente estava pensando que talvez poderia ser um caso isolado, um erro isolado, mas parece que essa situação está se tornando comum. O que está acontecendo? Nossos funcionários estão muito mal treinados ou essa é uma função que está muito automatizada, todo mundo está fazendo tudo de uma forma muito automática e nem pensa no que está fazendo? Eu acho que as duas coisas estão ocorrendo, principalmente a questão do treinamento. Quer dizer, um estagiário não pode ficar sozinho, seja ele qualquer área, de qualquer serviço. Nesse último caso foi um estagiário, né? E aí a questão toda é o seguinte, o que levou essa pessoa a ficar sozinha? Isso tem que ser discutido, como é que é feito o convênio com essa escola para permitir que os funcionários trabalhem sem uma supervisão adequada. Parece que isso aqui ocorreu. Pois é, existem procedimentos de rotina, né? Para até uma redundância, tem que ver o nome do medicamento, ver onde vai colocar, onde eles estão errando, né? Esse problema não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. É uma coisa muito simples, eu trouxe aqui uma demonstração aqui, isso aqui é uma seringa comum, e essa aqui é uma seringa... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é comum. Isso. Essa comum aqui, que é a branquinha, ela tem um bico um pouco mais fino, né? Então, normalmente, é essa daqui que as pessoas estão normalmente usando para fazer esse tipo de aplicação de medicamento, né? Normalmente, aplica diretamente naquele fiozinho do soro, não é? Exatamente. Isso? Aqui é uma conexão, ela entra bem aqui. Uhum. Ao passo que se você usar uma seringa de cor diferente, essa aqui é uma seringa azul, ela é padronizada de modo a evitar que encaixe no soro. Isso é uma barreira física que impede ou diminuir a chance de haver um equívoco. Vamos fazer já foi comparação. adotado em outros lugares do mundo? Isso daí não é uma norma, é uma norma da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, agora, tem que lembrar isso aqui é 3 vezes mais barato do que isso aqui. Agora, você não encontra com facilidade essa seringa. Então é uma questão realmente que a gente tem que discutir claramente. Só explicar novamente, doutor, vamos pegar essa pecinha aqui que o senhor estava usando, aquela pecinha, mostrar ela direitinho, essa pecinha fica no soro, né? Normalmente o fio passa por cima e o medicamento é aplicado aqui do lado, né? Encaixa. Isso. Ao passo que essa outra seringa, ela não encaixa. Mesmo que a pessoa queira, não vai conseguir. Isso daí faz com que uma enfermeira que está fazendo aquilo automaticamente, está num dia ruim, por exemplo, que a gente tem que considerar, não tem essa falha, né? Tem que tomar cuidado em relação a quem está fazendo o procedimento. As enfermeiras são pessoas de nível superior, têm 5 anos de faculdade, o auxiliar de enfermagem tem um treinamento menor e o técnico de enfermagem que está desaparecendo tem um treinamento ainda menos profundo. Tá? A grande questão é o seguinte, será que o técnico de enfermagem está habilitado na fase de estágio a aplicar uma medicação venosa? O que aconteceu? Uma medicação ou uma alimentação para botar numa sonda, se não houver treinamento, o perigo é o mesmo. Essa é a questão básica que a gente tem que ter. A gente tem que discutir o treinamento dessas pessoas e não é possível hoje nós não termos centro de simulações em que a gente possa treinar esses procedimentos em manequins, que é muito mais simples do que qualquer outra coisa. Pois é, doutor. Agora, nesse caso específico, agora o último, era para ser um medicamento que deveria ter sido introduzido, no caso, o café com leite era para ser uma alimentação, então seria na sonda de alimentação. Há uma semelhança, por exemplo, na cor, alguma coisa que possa facilitar essa confusão, é simplesmente falta de atenção e falta de preparo mesmo. Como que a pessoa consegue confundir, né, essas duas substâncias tão diferentes? Quem lida com segurança sabe muito bem como é que é complicado quando se avalia depois do evento. Depois do evento fica muito claro por que não deveria ocorrer. Como é que a gente pode aprender com esses erros? Essa é uma questão séria, porque nós não aprendemos com o erro, porque nós negamos a presença do erro, nós temos dificuldade. Eu não sei exatamente o que levou, mas vários fatos contribuem para que haja um acidente. Não existe acidente sem precedente. Uma pessoa mal treinada, com má supervisão, esquema de plantão, fadiga, isso tudo acaba contribuindo de uma maneira ou de outra, cada um com o seu peso relativo, favorecendo ao erro, ao acidente ou eventualmente à morte do paciente. Pois é, porque já teve caso com glicerina, que foram crianças, agora sopa, também agora café com leite. E tem esse outro caso que a gente mostrou. Pois é. O rostinho da criança. Isso daí mostra claramente que não é só o despreparo. O sistema tem que ser redesenhado. O que aconteceu na aviação na década de 70? Os pilotos redesenharam o sistema.
Então, várias checagens. Várias checagens e todo mundo tem que checar todo mundo e ninguém pode ficar zangado se eu checar o outro. O copiloto tem que falar de igual para o piloto. Uma razão muito simples, os dois morrem. Essa é a questão. E a morte do profissional de saúde está sendo a judicialização. Esse é o problema. Pois é, ali claro que tem uma responsabilidade de quem está aplicando o medicamento, mas uma possível falta de organização também pode responsabilizar o hospital. Eu não sou especialista na área de direito, mas na verdade não existe, exceto na violação consentida, esse não me parece ter sido um caso de violação. A pessoa teve intenção de prejudicar o paciente, mas prejudicou de alguma maneira, o paciente morreu. Tem coisa pior do que isso. Agora, várias barreiras poderiam ser implementadas. De alguma maneira, não foram, ou se foram, foram de maneira inadequada. Não deveria ter um outro profissional sempre acompanhando para que haja redundância? Quer dizer, um vê e o outro também checa, para não ficar sob responsabilidade apenas de uma pessoa? Normalmente, o que você espera numa pessoa que está em treinamento, que haja supervisão. A pessoa em treinamento, ela está em treinamento, ela não está solta. Então, quando você dá a liberdade para aquela pessoa ficar solta, você está assumindo toda a responsabilidade em todos os níveis para que isso ocorra um desfecho desfavorável. Você passa a ser corresponsável por isso. O senhor falou que a função de técnico de enfermagem é uma função que está desaparecida, mas durante muito tempo a gente não via esse problema mesmo numa função técnica, por exemplo, um profissional que tem o conhecimento técnico, O que está acontecendo, então? Vamos dizer que hoje as escolas, os cursos preparatórios também estão mais deficientes? Existem as duas coisas ocorrendo. Primeiro, é uma profissão que tem pouco interesse, quer dizer, a remuneração é ruim, a carga de trabalho é extremamente grande e a gente tem uma dificuldade de ter gente muito bem qualificada, número um. Número dois, está muito claro que a coisa é pública. Provavelmente isso acontecia, mas não se sabia. Hoje é público. Toda hora, em todo lugar do mundo, aparece coisa. Fizeram um transplante de córnea em Porto Alegre no olho errado. Então não é coisa só do Rio de Janeiro. Puseram um coração num paciente, o doador tinha melanoma em Nova York. Então isso ocorre em todo lugar do mundo. Então, hoje em dia, há necessidade de se entender melhor o sistema de saúde. Não é um sistema simples, é muito mais complicado e há necessidade que os profissionais de saúde tenham um treinamento adequado, mas também condições de trabalho adequadas. Pois é, a gente tem uma arte aqui que mostra justamente a sonda que é colocada no nariz, essa que é usada para alimentação, portanto, e a gente vê agora imagens aí do caso que aconteceu e tem também esse caso em Brasília. Agora, para encerrar a nossa entrevista, o clipe que foi deixado na barriga da paciente e dizendo que isso é uma coisa normal. Realmente isso acontece numa cirurgia? Esse detalhe, estou vendo agora o caso, mas de qualquer maneira, a presença de um clipe... Nós usamos clipe para operar uma vesícula. Agora, se aquele clipe caiu e ficou numa posição inadequada, em geral, não costuma dar sintoma. Tem que entender exatamente o que está acontecendo com essa senhora. Pode, enfim, haver algum problema por trás disso, verdadeiro, mas pode ser que ela tenha outra coisa, que não tenha relação direta. Fica difícil eu afirmar alguma coisa em relação a isso. Muito obrigada, doutora Alfredo, pela sua participação aqui na edição das 10.